Que a graça e a paz do Senhor alcance você no dia de hoje. Sumi, mas apareci. Tive que me ausentar por uns dias, né? Meus dois últimos vídeos já tem, se eu não me engano, umas 2 semanas. Mas como eu falei com vocês, que eu ia estar relatando um pouco mais sobre a minha trajetória, né? Dentro da instituição a qual eu era há 3 anos e meio atrás. Para quem não me conhece, eu sou Manuela, tenho 39 anos e eu vivi, né? Eu vivi 20 anos, 22 anos mais ou menos, dentro de uma instituição, né? Onde se é pregado a lei, onde se é pregado a moeda de troca e onde você é obrigado a tudo, né? A tudo. Então, assim, eu sei que tem pessoas que me conhecem e que ainda são dessa instituição e que talvez se ver esse vídeo vai achar que eu tô exagerando. Vai achar não. Vai se colocar nessa posição de que Manu tá exagerando, de que não é bem assim, de que eu não tô vivendo isso. Mas cada um, né, tem a sua história, tem a sua trajetória. Eu não tô aqui para julgar você e você não tá aqui para me julgar. Eu tô aqui para relatar o que eu, Manuela, vivi dentro dessa instituição. Então, se você tá aí ainda e vive algo diferente, algo bom, maravilhoso, bom para você, ótimo. Embora eu acredito que ninguém que está lá esteja vivendo 100% feliz. Por quê? Porque é uma instituição onde ela leva você a viver como pecador a vida toda, né? E a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia não diz isso, a palavra de Deus não diz isso. Mas eu vou trazer mais sobre isso para frente. Hoje eu quero relatar um pouco da minha história. E eu entrei como jovem, né? Como membro. Primeiro foi alguns membros da minha família. E eu fui, né? Eu fui. Eu não vou dizer assim que eu fui influenciada por ninguém, né? A gente vai por convite, mas a gente aceita se a gente quiser, né? E aí fui como jovem, passado o tempo, eu entrei como candidata obreira, né? E você não pode comparar. Existe estágios, né? Existe degraus. É igual uma escada. Ninguém pula do último para o primeiro, nem do primeiro para o último. Você começa como membro, como candidato obreiro, como obreiro. E depois eu fui, comecei a namorar com o meu esposo, né? A gente se conhecia, ele não estava na obra ainda como pastor. Ele era obreiro. Mas já estava já nos preparativos para entrar, né, como pastor. E aí, ele entrou como pastor, demorou um tempo para ser liberado o namoro, porque lá tudo você tem que orar, né? Você vai namorar uma pessoa, você tem que orar para ver se Deus vai aprovar, se é aquela pessoa. E aí eu te pergunto onde na Bíblia essas coisas, gente? São coisas criadas pelos homens. Ah, você está dizendo que a gente não tem que consultar a Deus? A gente tem que consultar a Deus em tudo, absolutamente tudo. Mas eu conheci pessoas que orou 1 ano, 2, e Deus nunca falou com elas. Conheço pessoas que namorou 5, 4 anos e acabou caindo no pecado, porque a direção não liberou o casamento. É como é que você fica namorando uma pessoa 4 anos, 5 anos, dentro de uma igreja? Porque essas coisas você vê no mundo, né? Você não vê dentro das igrejas. Então, assim, o cristão, ele namora para casar. Ele não namora para se abrasar. Ele não namora para pecar. Ele não namora por namorar, para passar um tempinho. O cristão nascido de Deus, ele namora para casar. Minha opinião. E aí a gente levou um tempo orando, né? Até a direção liberar o nosso namoro. Nós namoramos um tempo, mas uma luta para casarmos. E aí casamos, né? Casamos, fomos para a obra juntos e aí começou a nossa trajetória. Então, assim, eu entrei na obra
com o intuito de ganhar almas, de ajudar as pessoas. Eu não entrei na obra para ter um lugar para me manter, certo? Porque quando eu entrei, antes de eu entrar, eu trabalhava, né? Trabalhava. Então, assim, as pessoas elas acham que pessoas sérias de caráter entram na obra para ser sustentado, né? Como uma determinada feita depois que eu saí. Eu não sei quem, né? Não sei assim dizer se foi um pastor ou uma esposa, mas de lá de dentro, eu sei que foi de lá de dentro. Mandou uma mensagem errada para mim e nessa mensagem gerou, né, um atrito entre eu e outra pessoa, que eu não sei quem era porque não se identificou. E essa pessoa, quando a gente desenrolou a conversa, porque eu fiquei muito chateada, né, pelo assunto que a pessoa mandou errado para mim, que eu não acredito que foi errado, mas a gente começou a discutir no WhatsApp, né? Ela disse e teve a resposta que mereceu. E aí essa pessoa disse que eu tinha entrado na obra para ser sustentada. Sustentada por quem? Porque a direção nunca me sustentou. Quem sempre sustenta o pastor, a esposa, os bispos, é o povo. É o povo. Então, assim, eu não entrei na obra para ser sustentada. Eu entrei na obra para ganhar almas. Eu entrei na obra para levar o povo até Deus, né? Mas, como nessa instituição você não pode trabalhar, né? Porque, assim, a Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, se você está numa instituição, numa posição de pastor, e essa instituição não te permite trabalhar, ganhar o seu sustento, ela fala assim, você vai deixar tudo, porque nessa instituição você deixa tudo para trás, tá? Se você tiver uma casa, um carro, qualquer propriedade no seu nome, qualquer bem no seu nome, você tem duas escolhas lá dentro. Você passar para o nome de um familiar ou você doar para a igreja, né? Essa segunda opção é a que eles mais gostam. E meu esposo trabalhava, eu trabalhava, né? Nós tínhamos nosso sustento, ele morava só, eu morava na casa dos meus pais. Então, assim, eu vou sair da casa dos meus pais para ser sustentada por direção? Não, porque meus pais eu conheço, né? Então, eu entrei na obra com o intuito de ganhar almas. Porém, com o desenrolar das coisas, você vai percebendo, né, que aquilo ali é a obra do engano. Por quê? Porque a gente aprendeu muito na religião que quando a gente é perseguido, é o diabo. Quando a gente é perseguido, é Deus te provando. Mas onde é que está na Bíblia que Deus, Pai, vai provar os seus filhos de maneira que ele vai perder essas pessoas? Nunca vi. A palavra de Deus fala que o fardo, né, é leve e suave. O fardo leve e suave não te leva a abandonar a fé. Não te leva a abandonar a Cristo. Então, assim, as pessoas acham que as perseguições, né, é para o seu crescimento espiritual. É, sim, quando vem de Deus. Mas quando vem do homem, é perturbação. É as pessoas que estão lá dentro sendo usadas, não por Deus, para tirar a sua paz, o seu sossego, para tirar você do prumo, né? Porque eu lidei lá dentro com todo tipo de gente. Pessoas que eu acreditava ser meus amigos, pessoas que eu confiava, né? E fui descobrindo que um antro de pessoas falsas. Não estou generalizando, porque lá dentro eu conheço pessoas de Deus, pessoas com caráter, pessoas que de fato tratam você como um ser humano. Conheço muitas pessoas lá dentro. Admiro essas pessoas, com pouquíssimas tenho contato até hoje. Mas eu vou dizer que a maioria, parece que elas estão no intuito de tirar a sua paz, né? E eu vivi isso por muito tempo. Somando aí
de membro, obreiro, né? De membro, candidato, obreira, até casar com pastor, vamos dizer aí que eu vivi meus 22 anos lá dentro, né? Então, assim, eu tenho propriedade do que eu tô falando. Então, eu tô relatando isso aqui para vocês e eu vou encerrar para continuar no próximo vídeo, para não ficar tão longo. Mas para você entender que viver dentro de religião, viver dentro de uma instituição que te faz de escravo, escravo cego, não é coisa de Deus, é coisa do homem. É coisa do homem, você pode ter certeza absoluta. Não vem de Deus, não vem de Deus. Então eu quero que você reflita, você que tá aí, você que tá aí ainda. E talvez você tenha medo, não sei, né? Eu não sei. Eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo a esse respeito, mas quero que você reflita. Se você tá aí dentro, vivendo a verdade de Deus, do que está de fato escrito aqui na palavra dele, ou você tá aí vivendo a verdade, entre aspas, da direção dos homens. Ou você tá aí porque de fato é cômodo, né? É cômodo. É cômodo a gente não se posicionar, é cômodo a gente não ter uma atitude. Então eu queria deixar essa reflexão com você e dizer que no próximo vídeo eu vou continuar mais um pouco, tá? Eu declaro que a graça do Senhor seja revelada na sua vida. Deus abençoe você.